Então nós vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Às segundas-feiras se lê aqui esse livro. E o Sri Chaitanya Charitamrita é considerado a palavra final em termos da filosofia da consciência de Krishna, aplicada à vida pessoal. Chaitanya é considerado a encarnação de Krishna que veio como um Bhakta. Bhakta é o devoto de Krishna. Então dessa vez ele não veio como a suprema personalidade de Deus, com todo o requinte da suprema personalidade de Deus. Ele veio como um devoto. E o perfil da sua encarnação, dessa encarnação, é o perfil da humildade, da mansidão. Ser manso e humilde é o requisito mais apropriado para aquele que é um devoto de Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio dessa maneira, como a encarnação de Krishna, e além de vir como a encarnação de Krishna, como um devoto, ele veio para dar o exemplo de como ser um devoto nesta vida. E assim, este livro trata da vida de Chaitanya Mahaprabhu. Mas é apresentado pelo autor, Krishnadas Kaviraj, como a biografia dele aplicada à vida natural que ele tinha e respaldado por toda a filosofia. Então, o livro traz requintes da filosofia da consciência de Krishna que não são encontrados em nenhuma outra literatura. Por isso, o Chaitanya Charitamrita é considerado a palavra final em termos de Vaishnavismo, tanto pelo exemplo prático, como pela qualidade da teoria, da filosofia que está contida nele. É um livro muito grande e é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de Adi-lila e se refere aos passatempos iniciais, a parte inicial da vida de Chaitanya. Depois a segunda parte é Madhya-lila, que trata da juventude, do início da vida dele como um sannyasi. E por fim, Antya-lila, quando os sintomas de êxtase amoroso por Krishna, que um devoto desperta por causa do amor que ele tem no coração por Krishna, se apresentam. Então, o livro é apresentado em 3 tempos diferentes em termos de literatura. E o primeiro tempo é o da infância, o segundo da idade adulta, porém do momento de pregação, e o terceiro é do êxtase amoroso a Cristo. Nós estamos lendo o Adi-lila, a primeira parte, a parte ainda inicial. E esse é o capítulo 2, o capítulo que descreve, o título do capítulo mesmo é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então descreve a pessoa dele, porque vai ser tratado durante todo o livro sobre ele. Então, esse segundo capítulo já vai apontar o objeto de revelação do livro. Então, o objeto de estudo do livro, e o leitor, ao chegar nesse segundo capítulo, entende exatamente o que ele vai encontrar daqui para frente. E os versos de hoje é a partir do verso 25. E nós vamos ler alguns versos e comentar também. Então, o primeiro, que vamos ler, o 25, a tradução é a seguinte: através de seu serviço, os devotos veem essa personalidade de Deus, assim como os habitantes celestiais veem a personalidade do Sol. Nós vimos isso. Nós vimos esse verso 25 aqui. Eu li esse verso 25 aqui. Há 15 dias atrás, quando eu estive aqui. Então, vamos ao 26.
Aqueles que trilham os caminhos do conhecimento e da yoga adoram apenas a ele, pois percebem-no como o Brahman impessoal e como o Paramatma localizado. Significado. Esse significado é dado por Prabhupada, nosso mestre, que foi quem traduziu o livro diretamente do Bengali. Esse livro é produzido em outra língua, não é produzido em sânscrito completamente. Ele foi escrito originalmente em Bengali e tem muitos mantras em sânscrito por causa da riqueza filosófica. Como a base da filosofia está toda no idioma sânscrito, então o livro tem muito sânscrito, mas a grande maioria é em Bengali. Então, o verso diz assim, o significado diz o seguinte: aqueles que gostam da especulação mental, Jnana Marga, ou desejam meditar em yoga mística para encontrar a verdade absoluta, devem aproximar-se respectivamente da refulgência impessoal do Senhor e de sua representação parcial. Tais pessoas não podem compreender a forma eterna do Senhor. Então, porque o verso descreve que aqueles que trilham os caminhos do conhecimento, aqueles que buscam conhecer-se a si mesmos, que querem saber que mistério é esse que a vida tem, que eu estou aqui envolvido com tantas situações externas a mim, tantas coisas que eu não gosto, e simplesmente para comer eu tenho que trabalhar arduamente tanto, estudar tanto, me preparar tanto, concorrer tanto, competir tanto nesse mundo, simplesmente para poder comer, ou pagar o aluguel, ou pagar o financiamento de um apartamento. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Então, as pessoas que questionam isso, que procuram saber quem sou eu, que partícula divina, espiritual, que partícula de luz sou eu, que tenho que estar encoberto por tantas coberturas que me impedem de viver a minha própria natureza. Então, essas pessoas vão procurar adorar a Suprema Personalidade de Deus, pois percebem a Suprema Personalidade de Deus como o Brahman impessoal e o Paramatma localizado. Então precisamos explicar o que é o Brahman impessoal e o que é Paramatma localizado. A verdade absoluta que compõe toda a realidade desse mundo, tudo que é verdadeiro neste mundo, que está além da ilusão material, além de Maya, a verdade absoluta se apresenta de 3 maneiras para poder cativar as entidades vivas que estão na forma humana de vida e que são pensadores. Embora a alma espiritual possa aceitar o corpo de uma minhoca, de uma galinha d'água, de um pássaro, de um avestruz, de qualquer animal dentro da existência material, até das árvores, da árvore Murici, que ontem nós fomos apresentados por Maharaj, ou das plantinhas da horta, embora a alma espiritual possa aceitar todos esses corpos, é na forma humana de vida que ela pergunta, que ela vai refletir: espera lá, por que tudo isso? Por que eu tenho que me submeter a tudo isso? E ela observa a história da civilização humana e aí ela fica intrigada. Por quê? Porque eu tenho que repetir esse mesmo modelo ridículo que só leva a comer, dormir, desfrutar dos sentidos e se defender? Por que eu tenho que repetir tudo isso? Que eu posso fazer para sair da mesmice da vida mundana, da vida material? Só na forma humana. Todas as outras formas seguem o padrão. O passarinho voa, canta, faz o ninho, choca os ovos, alimenta os filhotes, deixa os filhotes crescerem,
Às vezes destroem o ninho para o filhote não voltar para o ninho, para poder lutar pela vida. E assim vai. E os animais seguem o seu padrão, mas o ser humano pode observar o que foi feito no planeta Terra, né, dentro da história da civilização. Não precisa muito tempo. Nós, todos que estamos aqui, mesmo os mais jovens, com 20 anos de idade, já podem pensar que quando eles eram crianças, não existia o que hoje existe em termos de facilidades de comunicação, em termos de facilidade de transporte. Então, qualquer pessoa pode ver que a civilização avança a passos muito largos. E por quê? Porque a civilização é idealizada por seres humanos. Assim chamada civilização, né? Então, por seres humanos. E quem são os seres humanos? Os seres humanos são almas espirituais dotadas de uma inteligência capaz de transcender as exigências materiais. E como ela não tem conhecimento a respeito do mundo espiritual, e como o paradigma que conduz a vida dela dentro desse mundo é o paradigma científico, que tudo tem que ser provado cientificamente, sem provas, ela não admite a realidade de nada. Então, o ser humano não consegue se aproximar de Deus, não consegue se aproximar da verdade absoluta, não consegue lutar por sua autorrealização espiritual. Então, mas ele tem como natureza transcender. Então, o que é que ele faz? Ele transcende a pobreza, ele transcende as limitações da sua mente, transcende a limitação da sua inteligência, fazendo o quê? Exercícios para melhorar sua condição financeira. Ele transcende as relações abusivas do afeto que leva o ser humano a se associar com outro ser humano e às vezes ser abusado por esse outro ser humano. Então ele transcende isso, ele transcende todos os abusos que ele sofre dentro desse mundo com recursos psicológicos. Ele vai à luta e procura fazer a diferença dentro desse mundo, dentro do paradigma que sustenta o sistema material. Porque ele não sabe sobre o mundo espiritual. Então tudo que ele faz é se esforçar para transcender, porque é natural nele transcender. Então eu quero deixar de ser pobre. Não quero mais ser pobre. Não quero mais andar a pé. Não quero mais andar de ônibus. Não quero mais andar num carro sem ar-condicionado. Não quero mais andar num carro velho. Agora que eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro para ter um carro novo, agora eu vou continuar trabalhando porque eu quero um helicóptero. E um helicóptero não faz tudo que eu preciso. Agora que eu já tenho 60 anos e que tenho algum dinheiro guardado, vou fazer um bom investimento com dentro bancário e tudo, vou jogar em todo tipo de especulação financeira e vou comprar um jatinho. Eu agora quero um jatinho. Eu nasci na zona rural, eu andava a pé, eu me lembro disso. Minha avó tinha um pé rachado, meu avô tinha um pé rachado, a mão de meu avô era toda calejada. Eu não quero isso para mim, nem para meu filho, nem para meu neto. Eu quero um jatinho. E aí ele luta por um jatinho, já com 60 anos de idade. Por quê? Porque ele quer transcender. Porque a natureza da alma espiritual na forma humana é transcender. Só que ele não consegue compreender a transcendência do plano material para o plano espiritual. E sozinho não vai. Por quê? Porque ele liga o celular, vem propaganda. Ele entra no Facebook, vem propaganda. Ele entra no YouTube, vem propaganda. Ele anda pela estrada, vem propaganda. Então, ele não consegue, sozinho, obter conhecimento transcendental. O conhecimento que ele precisa para transcender.
Então ele tem que recorrer a 3 fontes: Guru, Shastra e Sadhu. Guru significa o mestre espiritual. Aqui, Guru significa Guru Krishna. Mas, além do Guru Krishna, existe o original, que é o mestre espiritual, né? Que é, na nossa linha, a referência máxima é Prabhupada. Shastra são os livros. E Sadhu é a congregação de devotos. Não é à toa que nós temos essas fotos de seres humanos iluminados no nosso altar, que nós olhamos, cantamos, meditamos, olhamos no olhar deles, olhamos na postura deles e nos pomos reverencialmente diante deles. Não é à toa que as paredes do nosso templo têm apenas fotos de algumas pessoas iluminadas, homens e mulheres que trouxeram um exemplo de conhecimento transcendental e que transcenderam a todas as imposições do sistema e da história da civilização humana. Então, através de Guru, Shastra e Sadhu, nós conseguimos compreender um pouco da verdade absoluta. E quando entramos para buscar a verdade absoluta, estamos tão quadradinhos, tão dentro da caixinha, com tanta limitação ainda. Queremos tanto ser naturais, viver de acordo com a minha natureza, e sempre pensamos que a minha natureza é designada pelo meu corpo, pelo meu signo, pelo local onde eu nasci. Eu sou americano, eu sou indiano, eu sou brasileiro. No Brasil, eu sou nordestino. Coitado. Ou sou paulista, ou sou gaúcho, ou sou amazonense. No Brasil. Então, cada um tem um jeito de ser. Então, eu sou assim. Esse é o meu povo. Essa é a minha identidade. E eu vivo com dessa maneira. Eu não posso deixar isso. E também eu sou capricorniano, aquariano, pisciano, ariano e geminiano, e por aí vai, todo zodíaco. A pessoa pensa, eu nasci assim, esse é o meu jeito de ser, eu tenho que viver assim. Mas além de tudo isso, que tem uma grande verdade, que contém parte da verdade, é a verdade relativa ao corpo, tem ainda uma área do corpo que não é estudada, que é a alma espiritual. Ela habita o coração, mas ela não é estudada, porque todos que abriram o coração para estudar o coração, todos os anatomistas que abriram o coração para estudar o coração, não encontraram a alma. Então eles ficam perplexos e dizem, realmente não há alma. A gente não pôde encontrar, não há. Então, a perplexidade continua no mundo, mas o ser humano é corajoso, é forte, ele tem essa natureza animal de viver, de lutar pela vida, de vencer. Então, ele não vai se deixar amofinar, ele não vai se deixar, ele não vai perder a esperança simplesmente porque o anatomista abriu o coração, não encontrou a alma. E como a alma não existe, porque ele entendeu isso, ele vai lutar por todas as suas necessidades corporais, de acordo com a sua natureza. Então, a verdade absoluta, que é o que eu estou tentando descrever para poder a gente entender esse verso, a verdade absoluta cria uma situação para atrair todos esses seres humanos para a transcendência. Então ela se apresenta em 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman é o aspecto impessoal. Quando a gente começa a perceber, há uma energia. Há uma energia que vem do meio ambiente. Há uma energia que circula por aqui. Há uma energia, e essa energia é originária do Brahman impessoal. Porque Krishna, na sua forma impessoal, penetra tudo e todos e dá uma energia.
e essa energia fica disponível. Então a verdade absoluta, que é a origem disso, conquista as pessoas através da energia, e quando elas olham, quando elas voltam o seu olhar para a verdade absoluta e vão pesquisar a verdade absoluta, então elas captam em primeira mão a natureza impessoal da verdade absoluta, o aspecto impessoal da verdade absoluta. Por isso aqui está falando dessas pessoas que quando trilham o caminho do conhecimento, da yoga, que é a Bhakti Yoga, esse serviço devocional, como a gente é treinado, aqui é um verso transitório, então não está explicando em todos os detalhes, porque não é um texto completo, é um verso número 26 de um capítulo. Então, ele está dizendo que quando uma pessoa trilha o caminho do conhecimento, do serviço devocional, então ele adora a verdade absoluta, a pessoa suprema, compreendendo, percebendo que ele é esse Brahman impessoal, a fonte daquele Brahman impessoal. E mais, porque ele sabe que os três aspectos da verdade absoluta são impessoal, localizado e pessoal. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, no verso também diz, percebe como o Brahman impessoal e como o Paramatma localizado, que é Deus no coração, que é uma figura que é explorada vastamente pelas religiões e até pelo cristianismo. O cristianismo, que é a base da nossa cultura espiritual, cultura religiosa, nós vemos a figura de Jesus com o coração de Jesus, coração de Maria, que é desviado, nem é no lugar anatômico. Quando aparece a figura do coração de Jesus, aparece aqui, no centro, bem no chakra. Não aparece no lugar do coração. E aparece aqui. Porque é a fonte de experiência espiritual. Então, a figura não diz tudo isso, tem outra mística. A teologia cristã explica de uma outra maneira, mas apresenta de uma maneira comum ao hinduísmo, comum ao Vaishnavismo, que é a localização de Paramatma no coração, junto com a Atma, que é a alma espiritual. Então, esse verso está dizendo que o aspecto Bhagavan, que a pessoa, que é o último aspecto, que é o aspecto da personalidade da verdade absoluta, último aspecto, quem entende isso, adora sabendo, eu estou adorando Paramatma, estou adorando o Brahman. Eu não preciso ir procurar minha relação com Paramatma. Eu não preciso ir procurar minha relação com o Brahman, porque eu já tenho agora a minha relação com Bhagavan. E qual é essa relação? Na era de Kali, qual é a relação? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalau. Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gati Anyata. O caminho preconizado para a era em que estamos vivendo é apenas um. É cantar os santos nomes de Krishna. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. O nome de Hari, o nome de Hari, o nome de Hari. Dito 3 vezes para dar ênfase. Nessa era em que estamos vivendo. Esse é o resultado final para essa turbulenta era de desacertos, que é a era de Kali. Nós não vivemos num momento favorável ao cultivo de conhecimento espiritual, ao cultivo e à prática de conhecimento espiritual. Nós não vivemos num momento favorável. Nós vivemos numa era desfavorável. Nós não temos saúde. Nós envelhecemos muito rapidamente. Muito rapidamente. Imaginem vocês, com 30 anos, começamos a perder massa muscular.
Se não modificarmos a nossa alimentação, se não ficarmos atentos, começamos a morrer aos 30 anos de idade. Porque já começamos a perder massa muscular e por aí vai. Aí tem 40 anos, tem que usar óculos, porque já perdeu a parte da... É uma doença chamada presbiopia. Essa presbiopia exige que você veja através de óculos, porque senão você vai fazendo assim. Vocês já viram provavelmente alguém fazendo assim para ler, alguma pessoa já fazendo assim para poder ler. Ela afasta um pouco, falta luz. E aí por aí vai. Né? Aos 55 anos o homem desliga uma glândula chamada timo, que fica nessa região também. Ou seja, você não precisa mais de tantos... de um sistema imunológico muito ativo. Porque se ficar muito ativo, pode ser que você fique eterno. E como a alma e o corpo têm que morrer, nós vamos desligar o seu timo para que você morra com mais facilidade. Essa é a linguagem. Desliga o timo que produz o sistema imunológico. 55 anos. Ela para de funcionar o timo. E aí começa tudo. A gente já sabe como é a desidratação dos tecidos, as rugas começam a surgir, a calvície, os cabelos vão ficando brancos. É muito rápido, isso tudo acontece muito rápido. E a pessoa, em todas as fases, pensa: eu estou na melhor fase da minha vida. E quando passa de uma fase para outra, pensa: essa é a melhor fase da minha vida. O adolescente pensa assim: era muito chato quando era criança, que minha mãe e meu pai me controlavam. Eu não quero mais saber disso. Adolescente, então ele briga para soltar todas as amarras que o prendem à família. Depois ele fica adulto, vai à luta, sai conquistando o mundo. Depois, faz 30 anos, começa a pensar: poxa, e minha mãe? E meu pai? Eu preciso dar uma atenção para essas pessoas. Aí começa a voltar o pensamento para fazer as pazes com a família, depois dos 30. E aí vai, 40, 50, cada fase está muito estudada, a vida humana está muito estudada, mas a conclusão é que a vida humana é muito rápida. Nesta era, não tem tempo de aprender pelo sofrimento, de aprender quebrando a cara. Não dá tempo, é preciso um guru, é preciso Shastra, os livros, é preciso a associação de pessoas que também estejam estudando. Ontem, conversando com o Maharaj Jamunacharya, ele me contou do seu estudo do Govinda Lilamrita. Eu estava falando da leitura do Néctar da Devoção, que eu estou fazendo por conta própria dentro do meu sadhana, em Campina Grande, e ele me disse: você já leu o Govinda Lilamrita? E começou a contar a riqueza dos passatempos do Govinda Lilamrita. Então, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse encontrado com ele, eu não ia ouvir essa propaganda, eu não ia ficar pensando: quando eu vou ler o Govinda Lilamrita? Quando eu vou ler o Govinda Lilamrita? Que é o que eu estou pensando desde ontem quando eu vi isso. Quando eu vou ler esse livro? Quando eu vou organizar o meu tempo para poder ler esse livro? Então isso é sadhu, associação com sadhu, sadhu sangha. Na associação com as pessoas, com os outros devotos, a gente escuta sobre cantar japa, sobre cantar o Mahamantra, sobre comer prasada, sobre a maneira correta de oferecer prasada, sobre a qualidade dos alimentos, como devem ser, a origem dos alimentos, como devemos melhorar a origem do nosso nascimento, do nosso alimento no nível espiritual, para que outras energias não interfiram naquele alimento. Então, evitar comer determinados alimentos que absorvem energias negativas do planeta. Eles são próprios para tirar as energias negativas do planeta. Então, esses alimentos a gente não deve consumir, porque eles estão concentrados dessa energia negativa. Ou alimentos preparados por pessoas que também
estão carregadas de energias negativas. Então eles passam para os alimentos aquela energia negativa. E quando a gente consome, a gente adquire aquela energia negativa. Então isso só acontece na associação entre os negócios. Nós não vamos encontrar esse tipo de informação na escola onde estamos estudando, porque não está no currículo. Os professores não podem nem falar. Não está nas universidades, porque o paradigma científico não certificou esse conhecimento. Não passa pelo certificado do paradigma científico. Então, aqui o verso está dizendo que Bhagavan é o nível superior do aspecto, é o nível superior da verdade absoluta e é o aspecto pessoal. Enquanto que o aspecto Paramatma e o aspecto Brahman são subalternos a esse aspecto. E que quando conscientemente alguém adora o aspecto Bhagavan, ele sabe, eu estou adorando a pessoa que contém Brahman e Paramatma. É isso que o verso está dizendo. Vamos recordar o que Prabhupada disse em seu significado de 4 linhas. Aí ele vai definir aqueles que gostam do Brahman pessoal e de Paramatma como aqueles que gostam da especulação mental, que são pessoas inteligentes, que têm natureza filosófica, que está cada vez mais raro na era de Kali. Mas as pessoas que têm essa natureza de especular filosoficamente, de quebrar a cabeça, de descobrir por si mesma, de questionar, perguntar por quê? Por quê? Como a criança de 3 anos, também querendo descobrir o mundo, pergunta tudo por quê para os pais. Então, essas pessoas que querem especular mentalmente, são os que Prabhupada põe aqui entre parênteses. Jnana Marga, o caminho do conhecimento, ou desejam meditar em yoga mística para encontrar a verdade absoluta. Meditar em yoga mística significa aqueles que estão procurando o Paramatma, que vão se concentrar em todos os chakras, fazer com que os nadis, que são os canais sutis que unem um chakra ao outro, então possam desentupir, porque estão todos entupidos. Então essas pessoas que pensam, não, eu tenho dentro de mim uma energia muito forte, uma energia divina, mas os meus chakras estão todos travados, entupidos, não, travados, sei lá o quê, fechados. Mas se eu fizer, de alguma forma, uma meditação muito adequada, e se eu praticar a postura adequada e a respiração adequada combinadamente, eu vou desentupir esses nadis, que são os canais sutis, e eles vão transmitir essa energia de um chakra a outro, liberando, abrindo todos os meus chakras. E eu vou ficar iluminado, e eu vou poder ver a energia divina dentro de mim, essa chama divina dentro de mim. Eu vou poder ver, e é isso que eu quero. Através do meu Yagya Chakra, eu vou despertar isso. Esses são os yogis místicos que Prabhupada fala aqui. Ou desejam meditar em yoga mística para encontrar a verdade absoluta. O que acontece com essas duas classes de pessoas, as muito inteligentes, as pragmáticas, que querem trabalhar com as energias? O que elas devem fazer, Prabhupada diz? Devem aproximar-se, respectivamente, da refulgência impessoal do Senhor e de sua representação parcial. Eu já expliquei isso. Tais pessoas não podem compreender a forma eterna do Senhor. Elas ficam limitadas a essa experiência e não chegam à forma última. Porque a sua experiência se limita àquela realização. E em um dado momento vai acabar. Agora, se ela entra em contato com a forma eterna do Senhor, Bhagavan,
Então ela entra com a fonte original em contato, ela entra em contato com a fonte original de tudo isso. E com essa relação, através da prática do serviço devocional, ela encontra a sua autorrealização espiritual completa. E qual é o processo? Harenama, Harenama, Harenama. É cantar os santos nomes de Krishna. Por isso nós temos uma japa, nós temos o estímulo nos kirtans, nos bhajans. Devemos cantar, seja introspectivamente, seja em conjunto com outras pessoas, seja em grande euforia. Devemos cantar os santos nomes do Senhor para despertar todas essas realizações nesta era de Kali, porque nesta era de Kali a poluição não ajuda na nossa respiração. Os alimentos cheios de agrotóxicos só nos trazem câncer para dentro do nosso corpo. Os amigos só falam de consumo e de conquista capitalista. Então nós não temos definitivamente estímulos dentro da sociedade onde estamos vivendo. Estamos vendo tudo se deteriorando. As pequenas vilas se transformando em lugares comuns da prática do sistema capitalista ou de qualquer outro sistema. No Brasil a conduta é essa, mas tem outros sistemas também, como socialista, que também dominam as pequenas vilas e as pessoas simples que viviam do contato com a natureza, também começam a sofisticar, a transcender a sua condição de pobreza para a condição de riqueza, a sua condição de avô analfabeto para pai semi-analfabeto e ele agora doutor, ou pelo menos ele com curso médio, desejando que seu filho faça uma faculdade e se torne doutor. Isso é a transcendência que nós encontramos disponível no sistema. Os pais dizem para a gente, estudem para não ter que trabalhar tanto quanto eu. Estude, olha o que eu estou trabalhando. Eu acordo 4 da manhã para ir trabalhar na construção, cruzo toda a cidade para trabalhar do outro lado, chegar lá às 7 horas, depois saio de lá às 5 da tarde, tenho que chegar aqui 11 horas da noite, aí é que eu vou almoçar, e aquele pratão. E você não, você tem que estudar. Não vá para a rua fumar maconha, não vá para a rua fazer seu pai falando, que é isso que a gente conhece da nossa cultura. Não perca tempo, vai estudar, faça a faculdade, porque senão você vai ter que fazer o mesmo que eu estou fazendo. Esse é o sistema, é isso que ensinam a gente. Os livros trazem outra mensagem. Harenama, Harenama, Harenama eva kevalau, kalau, nasteva, gati emetat. Não tem nada melhor. Não tem nada mais útil. Não tem nada mais adequado. Você pode ir experimentando gradualmente, mas não tem nada mais adequado para este propósito. Claro, para outros propósitos tem, mas para este propósito de transcender a forma humana de vida e alcançar a plataforma espiritual irrevogável, essa situação não há outro processo mais adequado. Existem outros processos adequados para outros propósitos, mas para esse propósito o processo é esse. Essa é a mensagem que está aqui. Esse é o Chaitanya Charitamrita. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, Vinícius? Mas é outro tema, né? Outro tema? Então vamos ver se alguém entende esse tema. Não tem? Tem uma pergunta mais, seria outro tema. Assim. Outro tema? Sim. Tá bom. Guarda aí. Alguém tem alguma pergunta? Por exemplo, assim, vocês dizem, né, que para isso, se você deseja ascender e tudo espiritualmente, é isso. Mas pode parecer uma pergunta idiota, mas como vocês têm essa certeza? Muito boa pergunta. Essa certeza, em filosofia, é chamada de epistemologia.
Então, a epistemologia é a área da filosofia que certifica um conhecimento, se ele é verdadeiro ou não. Então, essa certificação que nós temos dos livros que nós estudamos é chamada de Shabda. Shabda Pramana. Pramana, em sânscrito, é epistemologia. E Shabda é a escritura revelada, as palavras de Deus. Por exemplo, a Bhagavad Gita, nosso livro principal. Bhagavad Gita traz um diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna diz para Arjuna tudo que eu falei agora com outras palavras, dizendo a importância de cumprir o dever prescrito da forma humana de vida. Isso é Krishna no Bhagavad Gita. E esse livro é reconhecido epistemologicamente. Então, nós seguimos uma linha de raciocínio que comprova esse conhecimento através de livros autorizados. Por isso que eu comecei dizendo, esse livro é a palavra final em termos de filosofia. O Chaitanya Charitamrita. E, por exemplo, assim, né? Nós somos jovens. E que eu vejo aqui, assim... Nós somos jovens. Aqui, por exemplo, os que são mais jovens que não têm uma profissão ainda já marcada, fixa, nenhuma fonte de renda fixa e tudo. E a gente está aqui trabalhando e buscando, né, essa evolução espiritual. Mas a gente vive no mundo material, querendo ou não, né, até que se termine essa vida. Então, às vezes, para mim, parece assim um pouco contraditório as coisas também, porque a gente quer buscar essa evolução e quer desapegar do material, mas ao mesmo tempo a gente precisa dele, né? Esse é o nosso grande desafio, por isso a prioridade dentro dessa comunidade é sustentabilidade. Nós atraímos pessoas da cidade que já estão questionando. Nós temos muita dificuldade de atrair pessoas do campo que não estão questionando, porque as pessoas do campo querem ir para a cidade, elas querem passar no concurso, elas querem um emprego certo, elas querem estudar. Muitas pessoas na cidade já se desencantaram do sistema. Então nós trazemos essas pessoas. Quando elas chegam aqui, elas não querem plantar. Elas não querem, não sabem, não têm atração, não têm paciência. Então a gente tem uma pessoa que tem experiência do campo e que planta. Todas as outras aprendem, mas depois não praticam o plantar. Então nós temos esse conflito como comunidade rural. Mas as pessoas que estão aqui estão desenvolvendo novas práticas de sustentabilidade. Por isso a gente faz uma empresa, Viva o Campo, a gente cria um processo para atrair as pessoas. Aí as pessoas vêm, aí as pessoas escutam isso que nós estamos dizendo. Ontem Maharaj fez um bhajan, parou o bhajan, explicou um pouquinho. Você estava lá? Não, uns pedacinhos. Então ele fez isso porque a gente não podia trazer todo mundo para a sala do templo, por causa desse momento de pandemia ainda. É muito perigoso. Se um de nós contrair isso, nós vamos ter problemas de todas as naturezas, inclusive financeiro, para poder cuidar dessas pessoas. Então, nós temos todos esses cuidados por causa disso. Mas, então, aí a gente tem uma comunidade assim, a gente tem uma hospedaria, convida as pessoas vêm, elas pagam alguma coisa, a gente tem um restaurante. Então, essas pessoas trabalham nisso, mexendo uma manivela da sustentabilidade que vai produzir um percentual para a sua sustentação. Dessa maneira, ela pode estudar todo esse conhecimento, como agora, veja, todo mundo acordar cedo para assistir uma aula dessa e entender. Em algum momento, eu tenho que pegar o Chaitanya Charitamrita e estudar seriamente para ter esse conhecimento. Porque daqui a algum tempo, quando eu deixar de ser tão jovem, eu já preciso ter uma maneira de me sustentar. Então, ela pode fazer uma faculdade, ela pode voltar para a faculdade, ela pode fazer o que ela quiser. Muitos já passaram por aqui e fizeram isso. Mas agora, nesse momento, o conhecimento que nós precisamos falar é esse conhecimento que desperta. As soluções chegam depois. Muitas pessoas saíram daqui e estão fazendo trabalhos maravilhosos em outros lugares, já com sua vida estabilizada e tudo. Aqui é como uma escola também.
E alguns ficam. Tem o Dira, como ele veio da zona rural, ele planta, tem o Dira, como ele veio da zona rural, ele planta, se sustenta com isso e a gente interage dessa maneira. Aí a gente planta um pouquinho aqui, outro planta um pouquinho ali também, e às vezes vem, aí o coelho come tudo, aí a chuva resfria, como chama aqui, resfria a terra, aí molha demais, aí perde tudo. Aí geralmente quem não tem experiência com a terra, não dá certo não, e desiste. E prefere fazer outra coisa dentro do sistema não alternativo. Mas quem tem diz assim, não, é porque esfriou, mas o verão vai chegar, a terra vai ficar melhor, vamos cuidar da terra, vamos cobrir, renovar, que vai tudo florescer, produzir resultados sim. A gente tem que tirar a batata doce daqui, a gente tem que tirar a macaxeira, que é a mandioca para vocês, a gente tem que plantar feijão, a gente tem que plantar milho. Não é uma vez só, porque a gente come todo dia, por que vai plantar só um dia? Tem que plantar sempre. Se a gente come todo dia, 3 vezes por dia, por que vai plantar só uma vez? Tem que voltar para plantar. E tem que cuidar do meio ambiente e tudo. Então nós temos fases diferentes. Mas como alternativa financeira, esse projeto tem possibilidades imensas. O restaurante é uma delas, a hospedaria é outra, o turismo de um modo geral. Ontem você ouviu o Guru Krishna falando, aquele discurso do Guru Krishna ali, quando fomos ver a Praça Murici, não é um discurso materialista, é um discurso de sustentabilidade, baseado na sua preocupação, é uma oferta. Se nós fizermos isso, vamos poder vender sorvete, vamos poder vender suquinhos, vamos poder vender frutas, foi o que Maharaj falou. Até essa moça, o nosso amigo Francisco, em vez de fazer 12, vai fazer 24, porque agora tem que vender para lá também. E ao mesmo tempo a maneira de incentivar as pessoas que vêm aqui a se alimentar melhor, a consumir melhor as coisas. Né? E a questionar o que eu estou fazendo. Que nem eu, que cheguei aqui apaixonado pelo ovo, há 10 dias sem comer ovo, tá tudo bem. É assim, a gente tem, cada um de nós tem experiência nesse nível, né? E a gente precisa reconhecer que a gente precisa adquirir experiência espiritual agora. Porque a gente já entendeu todas as dúvidas do mundo material. E a gente já sabe que problemas a gente tem que resolver no mundo material. Os problemas básicos, divididos em 3, são sobrevivência, afetividade e autoestima. Nós precisamos ganhar dinheiro, amar e ser amado, e precisamos ter o sentimento de pertencimento a algum grupo que nos dê valor e que o nosso lugar esteja reservado ao sol. Então, essas são as necessidades mundanas, básicas de toda alma condicionada no corpo humano e que ele se torna consciente. Mas nós já entendemos esses problemas. Se a gente vem só para resolver esses problemas, a gente vai se frustrar. Porque aqui nós não estamos trabalhando prioritariamente para a sobrevivência, prioritariamente para a afetividade e prioritariamente para a autoestima. Nós estamos trabalhando prioritariamente para revelar a verdade absoluta e criar uma relação com ela. Então, quem vem para aqui tem que estar motivado a cantar, que é o nosso processo. Nós não temos outra maneira. Quem não quer cantar está no lugar errado. Quem quer cantar um pouquinho está no lugar certo. Quem quer cantar mais um pouquinho também. Mas quem não quer cantar, quem não quer ouvir, quem não quer estudar, quem não quer praticar, vai estar no lugar errado. Aí sim estará perdendo tempo. Porque aqui não tem nenhum sistema para sobrevivência, para afetividade e para autoestima que possa satisfazer alguém que não queira cantar. Tudo é para cantar. Cantar melhor. Quem quer cantar vai encontrar todos esses 3. Pode até encontrar um bom casamento. Muita gente encontrou bons casamentos aqui. E pode também se frustrar nessa área e em todas as outras áreas também, porque estamos dentro do mundo, como você mesma disse. Estamos no mundo material. É isso aí. Obrigada.
Algo mais? Senhor Vinícius, a sua pergunta de outro tema. Eu estou lendo o Bhagavad Gita de Vishwanatha Chakravarti e eu percebi que ele dá bastante ênfase em Niskama Karma Yoga. Em quê? Niskama Karma Yoga. Sim. E ele fala assim algumas vezes, em vários comentários, assim, que Niskama Karma Yoga leva a Jnana e Jnana leva a Bhakti. Eu queria, dentro dessa explicação, tem duas questões. Assim, eu queria entender direitinho essa transição de Niskama Karma Bhakti. Eu queria saber se é aplicável isso para nós, porque a gente já pratica Bhakti de certa forma, mas não é uma Bhakti pura também, então eu queria saber se é aplicável. Você lembra da fórmula B mais C unido a D que implica em E? Nossa, é a resposta para isso. B é o conhecimento, Jnana. C é a prática do conhecimento. Esse conhecimento com a prática, com o consciente, porque C significa consciente dos resultados. Né? Então é Sakama Karma. Sakama Karma, você entende que isso aqui vai produzir algum resultado. Mas qual é o resultado que eu quero? Eu quero um resultado movido pelo conhecimento. Por isso que eu estou unindo Jnana com C, né? B com C. Jnana com conhecimento, com a ação em conhecimento. Mas qual é o resultado? Você, pelo conhecimento, você vai entender que precisa desapegar do resultado da sua ação. Aí vem D, que é igual a D. Então você vai atuar em Niskama Karma. Pronto, aí você chegou no ponto de Vishwanatha Chakravarti, que é Niskama Karma. Vamos trabalhar desapegado do fruto da ação. Vamos trabalhar na base de Bhakti. Niskama é a base original de Bhakti. Sem conhecimento, sem conhecimento mais ação, com conhecimento de causa da ação, causa e efeito da ação, você não chega a se desapegar. Vai ser um desapego do resultado forçado, artificial. Para você trabalhar desapegadamente, você tem que ter o conhecimento. E qual é o conhecimento? Somos almas espirituais, partes integrantes da alma suprema, e como parte integrante da alma suprema, somos servos. E como servo temos que servir. E se é para servir, serviço devocional. Então, essa é a prática do serviço devocional, leva a quê? D implica em quê? Na nossa fórmula, D, que é Niskama Karma, implica em quê? Quem pratica D alcança o quê? Samadhi. Samadhi, né? É o verso 39 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Vai dizer que se você pratica, você alcança a consciência divina. Então essa consciência divina é Samadhi. Então esse Samadhi que você alcança é Bhakti. E tem diferentes níveis. Aí você vai trabalhando. Mas é preciso, voltamos ao original, é preciso serviço devocional. E das formas de serviço devocional. Quais são as duas mais comuns, primárias e principais? Ouvir e cantar. Agora vocês estão ouvindo. E daqui a pouco nós vamos parar a aula e vocês vão cantar. Cantar japa. E depois vão pregar e tal. Não é? Então, ouvir e cantar. Então, tudo volta a cantar, ouvir e cantar. Então, tem que ouvir o Mahamantra e cantar o Mahamantra. Tá bem? Tá bem, obrigado. Qual a sua pergunta? Eu estava pensando assim, faz uns dias, assim, uma pergunta um pouco complexa, que se aqui no mundo material fazemos relacionamentos, lá no mundo espiritual também vamos encontrar com as mesmas pessoas com as quais fizemos um relacionamento? Não necessariamente. Nós fazemos relacionamentos aqui como consequência de nosso karma, das nossas atividades, dos nossos apegos. Karma é baseado, é todo formatado pelos nossos apegos, pelos nossos desejos. Então nós nos encontramos com alguém de acordo com os nossos desejos. Essas pessoas podem ser pai, mãe, amigos, cônjuge, o que for. Essas pessoas são
essas relações são produzidas pelo apego, e apego em gozo dos sentidos. Minha mãe é bacana para mim, ela faz toda a comida que eu gosto. Ela faz mingau de aveia, ela faz batata goranga, ela faz a melhor tapioca do mundo. Então, minha mãe me serve. Né? Minha mãe me serve. Aí, na próxima vida vai ter outra mãe. E essa outra mãe vai fazer pizza, macarronada, não sei o quê. E aí você também é amado do mesmo jeito aquela mãe. Qual mãe a gente vai encontrar no mundo espiritual? Depois de ter tido tantas mães. Então, no mundo espiritual muda o paradigma. No mundo espiritual nós entramos com a consciência, eu sou servo de Krishna. E esses são associados de Krishna. Eu vou me associar com os associados de Krishna. Eu vou servir os associados de Krishna. Juntos, nós vamos trabalhar para agradar a Krishna. Então, a pessoa já perde a noção de que minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, meu irmão, meu cachorro, meu passarinho, aqui no Nordeste tem muito ainda a cultura de prender passarinho, meu passarinho, meu gato. A pessoa sai dessa plataforma e vai dizer, aqui está meu Krishna. E ali está a mãe de Krishna. Eu vou servir a mãe de Krishna. Eu sou servo da mãe de Krishna. E ali está o pai de Krishna. Eu vou servir a ele. E o irmão do pai de Krishna, que trabalha na Goshala. Eu vou ajudar na Goshala. Porque se eu ajudar o tio de Krishna na Goshala, ele vai, talvez, mandar eu levar o leite na casa de Krishna. E quando eu levar o leite na casa de Krishna, eu vou poder ver Krishna. Quem sabe, Krishna vai olhar no meu olho e vai dizer, obrigado, garoto. Então, essa é outra linha de raciocínio. Não é meu pai, minha mãe, meu desfrute, pessoal. É servo de Krishna. Divera Swarupahaya Krishna Nityadas. Originalmente, a diva é parte de Krishna e eterno servo de Krishna. Então, nós não necessariamente vamos encontrar com essas pessoas no mundo espiritual. Mas se encontrarmos, não vamos estar tão identificados assim. Tá? Eu, na minha cabeça, fico imaginando quando a gente chegar lá, na verdade, a gente vai ficar feliz porque a gente vai reencontrar todos, porque se todos somos parte de Krishna, é como a gente já vai entender o que a gente vivia aqui, né? E lá vai ser tipo, uau, que bom, encontrei de verdade a minha família, né? Porque todos parte de Krishna é uma coisa só, então... Isso mesmo. Imagina assim. O Bhagavatam apresenta esse conhecimento na história de Chitraketu. Você vai chegar lá e vai ler. Já chegamos. Então vocês vão ver que na história de Chitraketu se explica isso. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Eu quero parabenizar pelo dia de ontem, mais uma vez. Eu quero agradecer e parabenizar vocês todos que ajudaram. Mesmo quem está visitando aqui, devia estar sendo servido, veio servir, como Yasmin e Leda. Muito obrigado a todos vocês e foi um festival bonito e muito importante. Todas aquelas pessoas levaram alguma mensagem da importância do cultivo da vida espiritual. E cantaram, ouviram, comeram praçada e viram a gentileza dos devotos. Então, muito obrigado por tudo isso. Eu vou embora hoje, depois do café da manhã, e agradeço a associação com vocês. Muito obrigado por renovar minha fé na missão de Prabhupada. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Amém.